o melhor é que vocês vão perceber que ao passar menos tempo na internet, nada mudou. Nada mudou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não participo de grupos de WhatsApp, eu só participo dos grupos de WhatsApp dos sócios das minhas empresas e participo de grupo de... Nem da família eu não participo, cara. Nem da família eu não participo de grupo de WhatsApp. Por quê? Nada de bom acontece em grupos de WhatsApp. Nada de relevante acontece. Ah, mas alguém mandou um livro. Você não vai ler o livro. Entendeu? Nada de bom acontece em grupo de WhatsApp. Nada de bom em termos de produtividade mesmo para você vai acontecer. E olha que eu trabalho com Instagram. Eu tô meio que falando contra mim mesmo, né? É raro os Instagrams que o cara consegue seguir que de fato vão influenciar ou vão gerar uma resposta positiva nas nossas vidas, né? E mesmo hoje, o próprio Instagram, ele recomenda coisas que não aparecem, que a gente não segue, né? Então, importa muito pouco se você tá... Eu tento sempre clicar, não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa, e hoje, basicamente, o meu Instagram, ele tá treinado para aparecer fotografia de cineasta de natureza, sabe? A galera que grava pro Nat Geo, pro Discovery Channel, para esses filmes para esses documentários de natureza da Netflix, da Apple TV, eles aparecem para mim, um leão caçando, um elefante pequenininho correndo atrás de uma manada do papai e da mamãe. Eu meio que treinei o negócio, os tigre, onça. Então eu vou dando like nesses negócios e quando aparece outra coisa eu clico e não interessa, não interessa, não interessa para tentar inibir esse tipo de algoritmo, né? Para tentar me mostrar o que eu quero aprender, o que eu quero, o que eu gosto. Né? E aí você começa a entender, por exemplo, o tempo atrás eu fui cancelado no X, né? Eu fiz uma live aqui, galera, cancelado, né? Cancelado dentro do meu universo, né? Da galera da psicologia mais subjetiva, digamos assim, a galera da psicanálise ali me deu uma leve cancelada. Meu post alcançou, acho que umas, sei lá, 500.000 de pessoas no X e deu uns 200, 300 comentários de gente me xingando. Fora as outras pessoas que publicaram coisas me xingando também. Xingamento, sim, chegou no nível de me chamarem de nazista. Claro, né? Inclusive tem um teórico que ele... Vamos fazer isso, falar sobre isso um dia, que ele fala que toda discussão de internet, inevitavelmente, se ela for continuada, vai chegar em alguém te chamar de nazista. Ele fez um estudo bem interessante. E eu descobri que me cancelaram no X 2 dias depois. Aí chuta, o que de ruim aconteceu na minha vida nesses 2 dias? Que eu não sabia que estava sendo cancelado no X. Nada. Aconteceu nada. Fui à padaria, fui almoçar no restaurante, nada. Aconteceu nada. Zero. Aconteceu zero coisas. Tem pessoas que são canceladas de uma maneira muito mais agressiva e elas saem na rua, não aconteceu nada. Entendeu? E aí você nem é figura pública na internet e você tá mais preocupado com o que tá acontecendo na internet do que eu que sou figura pública e sou xingado. Não é curioso isso, cara? Eu fico me perguntando o que será que aconteceria se o Juscelino Kubitschek se importasse com a opinião que falavam dele? O que será que aconteceria se o Ulisses Guimarães se importasse com o que falavam dele? O que será que aconteceria se o FHC, se o Lula, imagina o Lula antes dele ser eleito presidente em 2002, quando ele estava ali fazendo campanha e perdeu algumas eleições em 97, 98, imagina se ele se importasse com alguém xingando ele num jornal na época, porque não tinha rede social. Não, eu vou parar porque o Cleitinho 444997 underline 555 falou que eu sou um filho da mãe. Então eu não vou mais, vou desistir da política. Vocês entendem? O que será que aconteceria se o Bolsonaro tivesse se importado com o que pensam dele? O Temer, a Dilma, falando aqui os grandes nomes da política. Vocês entendem? O que será que aconteceria se o Steven Pinker... O Steven Pinker tem um livro, pessoal. Esse aqui, ó. Os Anjos do Nosso Tempo, eu acho, né? Nosso Tempo. Steve Pinker.
contar uma historinha para vocês. Bota aí na tela aí, no teu mesmo, Leandro, os anjos bons da nossa natureza. Só bota a capa do livro aí em imagens. Os anjos bons da nossa natureza. Bota em imagens ali. Clique aí no primeiro. Esse aí, pessoal, é um livro do Steven Pinker. Vocês devem conhecer o livro dele, ele é um psicólogo, salvo engano, de Harvard. Vocês devem conhecer um dos livros dele chamado O Novo Iluminismo, que ele fala sobre como o mundo está melhor do que a gente imagina, considerando desde a Idade Média, né, que as doenças diminuíram e tal. E esse livro aí dele, chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza, ele explica o porquê que a violência diminuiu e ele entra numa polêmica muito complicada nos estudos de antropologia, evolução, sociologia, etc., que é sobre, será que guerras sempre existiram entre as nações? Será que caçadores-coletores matavam uns aos outros nas guerras ou isso começou depois que a gente começou a inventar política e começar a viver em sociedades mais complexas? Ele mostra uma série de sítios arqueológicos e tal. O livro tem 1000 páginas, tá? Não precisa comprar e ler. É uma naca. Ele basicamente cita alguns sítios arqueológicos, etc., mostrando que a gente provavelmente sempre foi violento. Mas essa violência está diminuindo, porque no passado tudo indicava que era muito mais. Cara, pode tirar da tela, ele foi massacrado na academia. Vários professores falando que ele selecionou os sítios arqueológicos que tinham violência e não os que não tinham. Ele mexeu com uma tese que estava meio que instaurada na academia de que a gente nem sempre foi tão violento, né? O grande mito do bom selvagem, né? E aí começa a entrar numa briga entre Hobbes e Rousseau, né? O Rousseau, ele falava que nós somos naturalmente bons, o Jean-Jacques Rousseau fala que nós somos naturalmente bons e a sociedade nos corrompe. Quem lembra aí do Rousseau? E o Hobbes, o Thomas Hobbes, já disse que não, a gente é naturalmente violento e por isso a gente precisa de um contrato social que a gente dá poder para um Estado. Olha a intersecção entre sociologia e neurociência aqui. A violência ela ocorre porque nós somos animais, faz parte do nosso repertório comportamental, segundo Hobbes, e a gente precisa abrir mão de uma certa liberdade individual e fazer um contrato social, que é basicamente a gente dá poder para o Estado e o Estado, a gente abre mão de um pedaço da nossa liberdade, dá poder para o Estado por meio de pagamento de imposto, etc., e o Estado organiza a sociedade, porque sem essa questão, a gente provavelmente iria se matar todo mundo, em algum maior ou menor grau, né? É o que muitas vezes acontece em sociedades, por exemplo, ainda no continente africano, onde não tem polícia, não tem realmente lá, inclusive é bem complicado, a gente pode falar um dia sobre isso. Então tem essa briga, né? Hobbes versus Rousseau. Ele foi espancado, o Steven Pinker, porque ele falou mais da ideia do Hobbes, que a gente é naturalmente violento. Imagina se ele se importasse com o que estavam pensando dele, cara. Esse cara é um dos maiores psicólogos do planeta. Eu não sei se, acho que ele é psicólogo, um dos maiores psicólogos do planeta. Imagina se ele se importasse. Vocês nunca vão construir nada significativo na vida de vocês, e eu não estou dizendo de ser o Steven Pinker e publicar uma obra-prima sobre violência, ou ser o Thomas Hobbes, ou ser o Lula, ou ser o Bolsonaro, ou ser quem vocês quiser que sejam aí exemplos para vocês, sem criar rejeição. Se vocês se importarem com essas rejeições, vocês não vão sair do lugar. Vocês não vão sair do lugar. Ok? E aí tem um outro ponto. Vocês nem são figura pública e vocês se importam mais com o que está na internet do que com os seus próprios estudos ou os seus comportamentos. Eu acho que essa inversão, a gente poderia ficar aqui a live inteira falando de regra. Tem aula sobre isso, tá? Tem aula sobre como fazer o Pomodoro, aí desliga aqui, baixa o aplicativo, bota no outro quarto. A gente tem aula sobre isso. As lives eu quero ir mais profundo. Você não tem razão plausível para perder tempo com o que está acontecendo com a Virgínia ou com o Neymar. Sabe, tipo aquele meme, a pessoa mora num barraco caindo os pedaços numa comunidade com esgoto a céu aberto, e aí ela comentando no Instagram, eu não casaria com o Amado Batista por dinheiro nenhum. Igual agora acho que uma menina casou com ele, não, a jovem, né? Meu, você não tem esgoto em casa.
que você tá preocupado com a Amado Batista, cara? E com a menina que ele casou? Você tá com o seu cocô tá boiando no lado da sua casa. E você tá na internet xingando o Amado Batista. Tipo, vai estudar, velho. Vai fazer um negócio pra virar o jogo. É mais profundo o debate. É mais profundo, tá? O debate. Então acho que a gente tem que avançar para esse lado, tá? Acho que a gente tem que avançar para esse lado. A gente tinha um outro tópico, esse aí vamos pular, ô Leandro, porque não vai encaixar no nosso assunto, mas eu acho que o que vai encaixar no nosso assunto é a nossa aula do dia 25, né? Se você puder botar aí na tela a LP, porque o debate ele perpassa esses hacks, entendeu? O debate que eu quero trazer aqui para vocês e a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é que a sua vida não vai mudar se o Neymar ou se a fulana de tal não tá com o X fulano. Entendeu? O debate ele vai acontecer, a sua vida vai mudar quando você aprender a interpretar um livro. Quando você ler um livro, quando você terminar o livro, quando você melhorar a sua escrita,